Numa era anterior ao reinado dos reis e antes do grande dilúvio, viveu um homem que se comunicava com o divino e testemunhou segredos celestiais. Seu nome era Enoque. Transportado além do mundo mortal, Enoque recebeu a rara visão de reinos proibidos aos outros, os mistérios dos anjos rebeldes, os intrincados desígnios da criação e os decretos divinos destinados a moldar o curso da história humana. No entanto, com tal conhecimento veio um grande fardo, a revelação de um conflito interdimensional envolvendo anjos que desciam à terra, pactos ilícitos e uma corrupção crescente que provocou a ira divina. Essa narrativa vai além da simples história de um homem. Revela a saga de uma revolta, a queda de entidades eternas e um julgamento definitivo que transformará para sempre os destinos dos reinos celeste e terrestre. Registra estas visões, Enoque, para que as futuras gerações compreendam a verdade e se preparem para os eventos que virão. Foram as instruções divinas que lhe foram dadas. Enoque, filho de Jared, que obteve o favor divino, ouviu atentamente ao chamado. Senhor, o que queres de mim? Sou apenas um homem, humilde diante de tua magnificência. Foste escolhido para ser meu arauto. O que está oculto será revelado através de ti. Levanta-te, Enoque, e acompanha meu enviado celestial. Sou Uriel, o guardião dos segredos divinos. Caminha comigo, Enoque, pois te mostrarei os mistérios celestes e a corrupção terrena. Isso ultrapassa tudo o que eu poderia imaginar. Onde estamos agora? Estás à beira do reino divino, mas nem tudo o que verás aqui será agradável. É essencial, Enoque, que enfrentes a verdade, mesmo que isso te cause angústia. Registra tudo o que observares e o que ainda te será mostrado. Mas lembra-te, o conhecimento tem um peso, nem todos o compreenderão e muitos o rejeitarão. Estás pronto para aceitar esse destino? Se isso faz parte do plano de Deus, estou pronto para aceitá-lo. Não importa a tristeza que venha, registrarei o que precisa ser documentado. Senhor, concede-me a força para cumprir essa missão. Assim, os segredos celestiais foram revelados, mas a um preço elevado. Este registro contém as visões que Enoque contemplou nos céus. Parte 1. O Livro dos Vigilantes. Capítulo 1. Introdução e contexto da visão de Enoque. Aqui estão as palavras da bênção de Enoque, dirigidas aos justos e eleitos, destinados a perseverar em tempos difíceis, enquanto os ímpios e descrentes serão exterminados. Enoque, um homem virtuoso, cujas palavras foram iluminadas por Deus, contemplou a visão do santo e dos céus. Eis o que ele revelou. Viu uma visão que não pertence a esta era, mas a um tempo distante a respeito dos escolhidos. Falei e por eles registrei. O santo e majestoso descerá dos reinos celestes, pisará no Monte Si, manifestar-se-á entre seus exércitos e revelará seu imenso poder dos céus. Acompanhado por dezenas de milhares de seus santos, virá para executar juízo sobre todos, exterminar os ímpios e condenar cada alma pelos atos profanos cometidos pelos pecadores e pelos descrentes contra ele. Todos os habitantes da terra serão despertados, mas enquanto os justos prosperarão, os ímpios perecerão. Então a paz reinará. Os justos trilharão caminhos de retidão, o Senhor os guiará e eles viverão sob uma luz eterna. Capítulo 2. Reflexões sobre a criação e a ordem natural. Observe as maravilhas que ocorrem acima de nós. Os corpos celestes seguem rigorosamente seus caminhos. Cada astro nasce e se põe de maneira ordenada, obedecendo aos comandos das estações sem desvio, conforme determinado por Deus. Olhe para a Terra e perceba os fenômenos imutáveis desde o início até o fim, como ela permanece fiel aos decretos do Criador. Preste atenção aos sinais do céu.
Veja como cada estrela surge no momento exato, e como o Sol e a Lua percorrem suas trajetórias definidas conforme a vontade divina. Eles mantêm seus ciclos com perfeição, unidos em obediência à ordem sagrada. No entanto, a humanidade falhou. Vocês não seguiram os caminhos de Deus, e suas transgressões ultrapassaram todos os limites. Até mesmo os vigilantes, os anjos encarregados de guiá-los, abandonaram seu propósito e se corromperam. Como consequência, os perversos enfrentarão um julgamento severo. Veja como cada árvore frutifica em sua estação, como os rios seguem seu curso e como o mar respeita seus limites. Cada elemento da criação obedece às leis estabelecidas pelo Altíssimo. No entanto, os humanos e os anjos rebeldes desprezaram essas leis sagradas. O julgamento virá sobre todos os que transgridem e praticam a injustiça. Os justos receberão sua recompensa e viverão em paz eterna. Os ímpios serão exterminados sem deixar vestígios. Observe a perfeita sucessão das estações, os tempos de verão e inverno. Tudo na terra e no céu testemunha a grandeza de Deus. No entanto, pelos seus atos, os homens trouxeram desordem a essa harmonia. O julgamento se aproxima e o Altíssimo o executará sem demora. Capítulo 3. A queda dos vigilantes e o surgimento dos nefilins. Naquele tempo, à medida que a população humana aumentava, os homens tiveram filhas que eram belas e encantadoras. Os seres celestiais, os filhos de Deus, contemplaram essas mulheres e se sentiram atraídos por elas. Então, conversaram entre si, dizendo: escolhamos esposas entre as filhas dos homens e geremos filhos com elas. Sjar, seu líder, manifestou preocupação, dizendo: temo que nem todos vocês sigam adiante com isso, e eu acabe arcando sozinho com a culpa desse grande pecado. No entanto, eles responderam em unanimidade: façamos um pacto e selemo-lo com um juramento solene, para que ninguém volte atrás até que tenhamos cumprido nosso propósito. Assim, todos fizeram um juramento e selaram sua decisão com uma maldição. Eram 200 ao todo, e desceram sobre o Monte Hermon nos dias de Jared. Deram ao local o nome de Hermon, porque ali fizeram seus votos e se comprometeram com o pacto. Os chefes entre eles incluíam Semjaza, o líder, seguido por Oraque, Baril, Aquil, Tamel, Ramuel, Danel, Ezequiel, Baraquiel, Azel, Amarus, Batel, Anel, Zaquel, Samsel, Sarel, Turel, Gel e Sarel. Cada um desses líderes tomou uma esposa entre as mulheres humanas e passou a viver com elas. Eles ensinaram conhecimentos sobre feitiços, encantamentos e os segredos das ervas. Dessa união nasceram gigantes, que alcançavam 300 côvados de altura. Esses gigantes consumiam tudo o que os humanos produziam, e quando os recursos da terra já não eram suficientes, voltaram-se ferozmente contra a própria humanidade. Eles também transgrediram contra as criaturas, atacando pássaros, animais selvagens, répteis e peixes, chegando a devorar uns aos outros e a beber sangue. Como consequência, a terra se revoltou contra esses transgressores. Azazel ensinou aos humanos a forjar espadas, facas, escudos e couraças, revelando os segredos dos metais e sua manipulação. Ele também os instruiu a fabricar pulseiras e enfeites, a pintar os olhos com antimônio, a usar pedras preciosas e a criar diversos corantes. Isso resultou em uma grande corrupção, levando as pessoas à devassidão e à perda de seus valores. Semjaza ensinou feitiçaria e técnicas agrícolas. Armarus mostrou como anular encantamentos. Baraquiel transmitiu conhecimentos sobre astrologia, enquanto Cabel revelou os mistérios das estrelas. Ezequiel explicou como prever o tempo, observando as nuvens. Araquel ensinou sobre os sinais terrestres, Samil instruiu sobre fenômenos solares e Sarel ensinou os ciclos lunares. À medida que a humanidade se enfraquecia, seus gritos de desespero chegaram aos céus. Então,
Os arcanjos Miguel, Uriel, Rafael e Gabriel observaram do alto a destruição e a maldade que tomavam conta da terra. Disseram entre si: a terra clama em lamento até os portões do céu. As almas dos homens nos imploram, pedindo: intercedam por nós diante do Supremo. Assim, foram até o Senhor dos céus e disseram: ó Senhor soberano, todo-poderoso, Rei dos reis, teu trono é eterno e teu nome é santificado para sempre. Tu criaste todas as coisas e governas sobre tudo, nada te é oculto. Tudo está diante de teus olhos e nenhum segredo pode ser escondido. Viste como Azazel espalhou o mal sobre a terra, revelando segredos celestiais que os homens buscaram avidamente. Senjasa, a quem colocaste como líder, corrompeu-se com mulheres mortais e revelou-lhes esses pecados. Seus filhos, os gigantes, encheram a terra de violência e iniquidade. Agora, as almas dos mortos clamam e lamentam aos céus, pois não encontram paz em meio à injustiça que se espalha pela terra. Embora tudo esteja sob teu conhecimento, não nos deste ordens sobre como agir diante dessas transgressões. Então, o Altíssimo, o Santo e Exaltado, deu uma ordem e instruiu Uriel a se aproximar do filho de Lameque, dizendo: vá até Noé e diga-lhe que se esconda. Informe-o sobre o fim que se aproxima, quando toda a terra será destruída. Um dilúvio cobrirá o mundo e exterminará tudo sobre ele. Guie o justo Noé e ensine-lhe como preservar sua vida e garantir a sobrevivência das espécies para as futuras gerações. Além disso, o Senhor ordenou a Rafael: capture Azazel, amarre-o de mãos e pés e lance-o nas trevas. Abra um abismo no deserto de Dudiel, atire-o ali e cubra-o com pedras afiadas, selando-o na escuridão para sempre. Ele nunca mais verá a luz. No dia do grande julgamento, será lançado no fogo. Purifique a terra que os anjos corromperam e anuncie sua cura, declarando que eu removi toda a sua impureza. Que a humanidade não pereça por causa dos segredos revelados pelos vigilantes e seus descendentes. As instruções de Azazel corromperam todo o mundo, e ele carregará toda essa culpa. O Senhor então ordenou a Gabriel: avance contra os renegados, os degenerados e a descendência das uniões proibidas. Extermine os filhos dos vigilantes que habitam entre os humanos. Instigue-os à guerra para que se destruam mutuamente, pois sua existência não será prolongada. E os clamores de seus pais não serão ouvidos, apesar de sua esperança de viver por 500 anos. A Miguel, o Senhor decretou: anuncie a Senjasa e seus companheiros que se uniram às mulheres e se corromperam, que sua ruína está selada. Prenda-os por 70 gerações nas fendas da terra, até o dia do julgamento, quando a sentença eterna será executada. Naquele tempo, serão lançados no abismo de fogo, atormentados e aprisionados para sempre. Extermine todos os espíritos dos perversos e os filhos dos vigilantes, pois trouxeram sofrimento sobre a humanidade. Remova toda a injustiça da face da terra e faça cessar toda a maldade. Permita que a justiça e a verdade cresçam e floresçam para sempre, trazendo alegria. Então os justos prosperarão, viverão em paz desde a juventude até a velhice e se multiplicarão abundantemente. Por fim, a terra será cultivada com retidão, repleta de árvores e bênçãos. Cada árvore dará frutos, as vinhas se encherão, e cada semente plantada produzirá 1000 vezes mais. Uma única medida de azeitonas gerará 10 vezes mais óleo. Purifique a terra da opressão, da injustiça, do pecado, da maldade e de toda a corrupção que a contaminou. Erradique tudo o que é impuro e ponha fim às obras malignas. E agora, meus filhos, pratiquem a justiça e sigam seu caminho, pois por meio da retidão vocês serão estabelecidos para sempre. Capítulo 4.
Enoque como mediador e o julgamento dos vigilantes. Naqueles dias, eu, Enoque, fui separado da sociedade humana, e os anjos me chamaram, conduzindo-me a um lugar isolado. Eles me disseram: Enoque, cronista da justiça, aproxime-se e confronte os vigilantes do céu. Estes seres abandonaram suas moradas celestiais, misturando-se com mulheres e adotando os costumes dos homens. Escolheram esposas dentre elas e, assim, corromperam a terra. Informe-os de que não encontrarão paz nem absolvição para seus pecados. Então fui até eles. Estavam reunidos em Abel-Man, entre o Líbano e Senir, com seus rostos cobertos de vergonha. Transmiti-lhes os decretos divinos de justiça que me foram confiados, e eles tremeram de medo. Suplicaram-me que escrevesse um pedido de misericórdia em seu nome, pois se sentiam indignos de se dirigir ao Altíssimo ou sequer levantar os olhos para o céu por causa de suas transgressões. Registrei sua súplica e os apelos desses anjos caídos, e então ascendi aos reinos celestiais para apresentar suas petições. Ao alcançar as águas dos céus, vi os portões do céu se abrirem e entrei no santuário onde se encontra o trono de Deus. Prostrando-me, apresentei o pedido dos vigilantes. Porém o Supremo declarou: retorne aos vigilantes que o enviaram e proclame: vocês eram santos e espirituais, dotados de vida eterna, mas corromperam-se ao se unirem com mulheres mortais e gerarem descendência terrena. Suas ações desencadearam um grande mal sobre o mundo. Vocês nunca receberam permissão para revelar os segredos celestiais, nem para transmitir esse conhecimento à humanidade. Ainda assim, o fizeram. Como consequência, a humanidade foi exposta a uma sabedoria que nunca lhes foi destinada, resultando em sua ampla corrupção. O Altíssimo proclamou ainda: vocês, vigilantes, não encontrarão consolo. Seus pecados são imperdoáveis e enfrentarão condenação eterna. Quanto à sua descendência, os Nefilins, nascidos de sua união com mulheres mortais, eles também perecerão, pois semearam o caos e o derramamento de sangue sobre a terra. Ao receber essas palavras divinas, retornei e transmiti tudo o que Deus havia comunicado. Expliquei-lhes que seus atos haviam selado seu destino. Não haveria intercessão, nem chance de misericórdia, pois haviam abandonado irrevogavelmente suas origens celestiais. Em minhas visões, eu, Enoque, tive um vislumbre dos céus e do destino iminente dos vigilantes. Vi um lugar sombrio, consumido por fogo, com fileiras intermináveis de chamas ardentes. Ali estava reservada a condenação dos anjos rebeldes. Lá permaneceriam acorrentados eternamente, aguardando o grande dia do julgamento. O Altíssimo revelou-me: esta visão mostra a prisão destinada aos anjos. Aqui serão mantidos até o dia supremo do juízo, quando serão lançados no abismo eterno como retribuição por suas transgressões. Além disso, foi-me mostrado um trono resplandecente, cercado por rios de fogo, onde o Altíssimo presidia, rodeado por anjos que louvavam sua glória. Naquele momento, compreendi plenamente a grandiosidade do julgamento vindouro. O Todo-Poderoso esclareceu que, embora os Nefilins fossem exterminados, seus espíritos continuariam na terra como entidades malignas. Ele declarou: os espíritos desses gigantes, nascidos da carne, se transformarão em espíritos malignos sobre a terra. Sendo descendência de linhagem divina e humana, sua essência é de sangue e carne, e espalharão destruição pelo mundo. Conhecidos como espíritos perversos, trarão tormento, devastação, conflito e discórdia. Não comerão nem beberão e permanecerão invisíveis aos olhos humanos. Levantar-se-ão contra homens e mulheres, perpetuando o legado de seus antepassados. Deus proclamou que, embora os Nefilins fossem fisicamente eliminados da terra, seus espíritos permaneceriam como uma praga até o fim dos tempos.
Ele incumbiu Enoque de registrar todas essas revelações e visões, garantindo que as gerações futuras compreendessem as transgressões dos vigilantes e as consequências de sua rebelião. O Senhor ordenou: Enoque, registre todos esses acontecimentos, pois servirão de advertência aos que ainda virão. Que compreendam as consequências da queda dos vigilantes e o caos que seus descendentes trouxeram à terra. O julgamento do Altíssimo é imparcial e inevitável. Enoque cumpriu seu papel como intermediário entre Deus e os vigilantes, transmitindo fielmente o decreto celestial. Apesar das esperanças dos anjos caídos por clemência, ficou claro que seus pecados estavam além da redenção. Seus descendentes, os nefilins, seriam erradicados, mas seus espíritos malignos persistiriam na terra, como testemunho duradouro de sua corrupção. Como escriba dedicado à justiça, Enoque registrou meticulosamente tudo o que viu e ouviu, assegurando que a memória das iniquidades dos vigilantes e da justiça suprema do Altíssimo fosse conhecida por todas as gerações futuras. Capítulo 5. As revelações de Enoque sobre os reinos celestiais, o abismo e o juízo final. Tendo transmitido a mensagem do Altíssimo aos vigilantes, fui conduzido pelos anjos a diversos reinos para testemunhar as maravilhas dos céus, da terra e das profundezas do abismo. Os anjos que me acompanhavam disseram: Enoque, cronista da virtude, estas visões te são concedidas para que compreendas a estrutura da criação e os destinos reservados tanto para os justos quanto para os ímpios. Primeiramente, fui levado a um domínio onde águas fluíam incessantemente. Ali, vi rios em chamas e pilares de fogo que caíam sem fim. Toda a região irradiava uma luz intensa. Curioso, perguntei aos anjos que estavam comigo: que reino é este? Eles responderam: este é o limite entre os céus e a terra. Aqui estão os alicerces do firmamento. Em seguida, visitei um local onde os elementos se entrelaçavam: ar, água e fogo. Nesse lugar, observei os fundamentos da terra e os depósitos que guardavam trovões, relâmpagos e tempestades. Tudo estava meticulosamente ordenado sob o comando divino. Os anjos explicaram: estas são as reservas ocultas da criação, guardadas para o dia em que o soberano trará julgamento sobre a humanidade e os seres celestiais. Em outro lugar, vi os vigilantes, agora acorrentados devido à sua rebeldia. Suas figuras imponentes estavam mergulhadas no desespero. Os anjos que me guiavam revelaram: estes são os vigilantes que desceram à terra e se uniram a mulheres mortais. Agora estão presos até o grande dia do julgamento. Embora seus filhos, os gigantes, tenham sido fisicamente destruídos, seus espíritos malignos ainda vagam pela terra, espalhando caos e perversidade. Depois, fui levado a um reino onde habitavam as almas dos mortos. Lá, encontrei 4 recintos distintos. Um abrigava as almas justas em repouso, enquanto os outros 3 continham os pecadores, cada um envolto em tormento. Curioso, perguntei aos anjos: que lugar é este? Eles responderam: este é o Sheol, onde os espíritos humanos aguardam o dia do julgamento. Os justos aqui encontram descanso, mas os pecadores sofrem em agonia enquanto esperam por sua sentença final, que os lançará no fogo eterno. Em seguida, fui conduzido a um local envolto em chamas incessantes, onde colunas de fogo se erguiam e se moviam sem descanso. Amedrontado, perguntei: que reino aterrorizante é este? Os anjos responderam: este domínio foi reservado para os espíritos rebeldes e pecadores que rejeitaram a Deus. Aqui permanecerão por toda a eternidade. Fui então levado a uma majestosa montanha que se erguia acima de qualquer pico da terra. No topo desta montanha, contemplei o trono de Deus.
cercado por rios de fogo e rodeado por milhares de anjos que louvavam o Altíssimo. Os anjos me disseram: este é o trono do Altíssimo, de onde ele julga toda a criação. Sobre essa montanha sagrada vi uma árvore colossal, cujo fruto era mais esplêndido do que qualquer outro que eu já tivesse visto. Intrigado, perguntei: que árvore extraordinária é esta? Os anjos responderam: esta é a árvore da vida. No tempo da renovação, ela será concedida aos justos, que comerão de seu fruto e alcançarão a vida eterna. Então, eles me guiaram até um vale repleto de pedras e consumido pelo fogo. Os anjos declararam que este vale era o local de julgamento dos reis e dos poderosos que haviam oprimido os justos. Ali enfrentariam sua retribuição. Minha jornada prosseguiu pela terra, onde testemunhei suas riquezas. Montanhas repletas de ouro, prata e pedras preciosas, além de rios e jardins exuberantes. Os anjos me disseram que todas essas maravilhas foram criadas para o deleite da humanidade, mas muitos as usaram para o mal. No dia do julgamento, essas dádivas serão restauradas aos justos. Fui levado aos céus para contemplar as estrelas, o sol e a lua. Vi a perfeita harmonia dos corpos celestes, todos seguindo as leis divinas estabelecidas por Deus. Os anjos explicaram: assim como as estrelas obedecem fielmente às ordens de Deus, a humanidade também deveria segui-las. No entanto, os ímpios se recusam a cumprir sua vontade e, por isso, enfrentarão seu julgamento. Posteriormente, os anjos me conduziram de volta à montanha sagrada, onde o Ser Supremo dirigiu-se a mim pessoalmente. Ele ordenou: Enoque, registre tudo o que viu e ouviu. Esses ensinamentos são para gerações futuras. Os justos encontrarão paz e herdarão a terra, enquanto os ímpios perecerão para sempre. Julgarei toda a criação e minha justiça prevalecerá eternamente. Então Enoque concluiu seu registro das revelações, deixando um relato detalhado de tudo o que percebeu e aprendeu. Essas visões servem tanto como advertência aos perversos, quanto como promessa de esperança para os justos, evidenciando que o julgamento de Deus é justo e inevitável. Introdução às Parábolas, capítulo 1. Aqui começa o segundo livro de Enoque. Ele contém visões que foram reveladas a Enoque sobre os destinos dos justos e dos pecadores, as maravilhas dos céus e os segredos da esfera celestial. O livro está estruturado em 3 parábolas, cada uma revelada a Enoque pelos anjos que o guiavam. Nesta segunda revelação, destinada aos habitantes da terra, eu, Enoque, fui agraciado pelo Senhor da Glória, o Rei Eterno, que me concedeu essas visões. Nessa experiência, Enoque relata que lhe foram mostrados os destinos finais dos homens e dos anjos, contemplando as moradas eternas, preparadas para os justos, e o destino sombrio reservado aos pecadores no fogo eterno. Ele recebeu a ordem de registrar e compartilhar essas revelações com as futuras gerações. Enoque narra como o soberano dos céus falou diretamente com ele, revelando mistérios antes ocultos da humanidade. Explica que as parábolas têm o propósito de iluminar a humanidade sobre a virtude, o julgamento iminente e a promessa da vida eterna para os justos. O Senhor dos Espíritos revelou-lhe todos os aspectos da criação, tanto visíveis quanto ocultos. Ele lhe desvendou os segredos dos céus, das estrelas, dos relâmpagos, dos trovões e até os mistérios ocultos nas profundezas da terra. Tudo isso foi concedido pela vontade do Altíssimo, para que Enoque pudesse dar testemunho fiel. Enoque conclui este capítulo introduzindo 3 parábolas que serão abordadas nas próximas sessões do texto. A primeira parábola trata do destino final dos justos e dos pecadores, destacando o momento em que os justos serão vindicados.
A segunda parábola explora os mistérios em torno do Filho do Homem, que foi designado como juiz de toda a criação. A terceira parábola descreve o vindouro reinado de Deus, a restauração da justiça e a erradicação definitiva do mal. Essas revelações foram confiadas a Enoque para que a humanidade compreenda que o Senhor dos Espíritos é justo. Seus julgamentos são eternos e que todos os mistérios serão revelados quando ele determinar o tempo certo. Capítulo 2. A primeira parábola. Os destinos dos justos e dos pecadores foram revelados a mim, Enoque, através de grandiosas visões concedidas pelo Senhor dos Espíritos. Esse conhecimento foi dado para que as gerações futuras compreendam o que está por vir. Vi a ascensão dos justos, brilhando tão intensamente quanto o sol. Sua virtude resplandecia e seus rostos irradiavam esplendor. Nunca mais conheceriam o medo, pois o Senhor estaria com eles, guiando-os em sua luz eterna. Por outro lado, testemunhei o destino sombrio dos pecadores, expulsos da terra e banidos para um reino eterno de trevas. Sua vergonha permaneceria para sempre e jamais encontrariam paz. Vi também um mundo transformado, onde a terra produzia frutos em abundância, e as montanhas e colinas transbordavam de alegria. Os justos caminhariam ao lado do Filho do Homem, envoltos em sua luz perpétua. Este seria o dia em que os justos seriam reconhecidos e os pecadores destruídos. O Senhor dos Espíritos me transportou para um reino maravilhoso, a morada dos santos, resplandecente de luz e serenidade. As habitações dos justos pareciam um paraíso, cercadas por árvores carregadas de frutos perfumados e magníficos. Ali, os escolhidos do Altíssimo viviam em perfeita harmonia, sem tristeza, mergulhados em felicidade sem fim. Entretanto, o destino dos pecadores era drasticamente diferente. Estavam confinados em um lugar de sofrimento, sem alívio nem descanso. Vi sua humilhação e percebi que eram forçados a testemunhar sua própria ruína. Durante minha visão, também contemplei os 4 poderosos arcanjos diante do trono divino. Miguel, o defensor do povo de Deus e guerreiro contra seus inimigos. Rafael, o curador das enfermidades e guia dos justos. Gabriel, o mensageiro dos decretos do Altíssimo e revelador dos segredos celestiais. E Uriel, o guardião da esperança dos justos, conduzindo-os à vida eterna. Vi os 4 arcanjos exaltando o Senhor dos Espíritos com seus cânticos, suas vozes ressoando como águas turbulentas, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Espíritos, sua glória permeia toda a criação. Após isso, foram-me revelados os mistérios dos céus e da terra. Contemplei os corpos celestes, o sol, a lua e as estrelas, seguindo fielmente suas órbitas, obedecendo aos comandos do Altíssimo. Vi os depósitos dos ventos, das chuvas e das tempestades, compreendendo a ordem divina que governa todas as coisas. Também me foram mostrados os registros celestiais, nos quais estão anotadas todas as ações humanas. Nesses livros, os justos são marcados para a vida eterna, enquanto os pecadores são destinados ao castigo iminente. Entendi que esses registros seriam revelados no dia do julgamento, e cada um seria julgado conforme seus atos. Vi a própria sabedoria descendo dos céus, procurando um lugar entre os homens, apenas para ser rejeitada devido à iniquidade deles. A sabedoria lamentou, declarando: Não encontro morada entre os homens. Retornarei e habitarei eternamente junto ao trono do Altíssimo. Meu coração se entristeceu ao testemunhar a humanidade rejeitando a sabedoria divina, pois ao fazê-lo também perderam o favor de Deus. Espíritos. Observei algumas estrelas desviarem de seus cursos estabelecidos, sendo lançadas no abismo, onde padeciam junto com os anjos caídos, aguardando sua destruição final no dia do juízo.
Também vi os espíritos da humanidade. Os espíritos dos justos subiam alegremente ao céu, enquanto os espíritos dos pecadores eram rejeitados, condenados a reinos sombrios para aguardarem seu destino. Assim, que os justos se alegrem, pois o Altíssimo é seu refúgio e sua força, mas que os pecadores estejam atentos, pois o dia do acerto de contas se aproxima rapidamente e ninguém escapará da justiça do Senhor dos Espíritos. Capítulo 3, segunda parábola, o Filho do Homem e o Juízo Universal. Eu, Enoque, recebi uma parábola do Senhor dos Espíritos, revelando profundos mistérios sobre o Filho do Homem, que foi destinado a julgar toda a criação. Eis o que vi e ouvi. Contemplei um trono, resplandecente e elevado, banhado em luz e fogo. Sobre esse trono estava sentado um ser cuja face brilhava como o sol, e sua veste era mais pura que a neve. Incontáveis anjos o cercavam, servindo-o e exaltando sua glória. Curioso, perguntei aos anjos que estavam comigo: quem é este que está sentado no trono de esplendor? Eles responderam: este é o Filho do Homem, escolhido antes da criação do mundo. Ele julgará governantes e poderosos, justos e injustos. Foi designado para estabelecer a justiça e iluminar o caminho dos justos, enquanto derrota para sempre os perversos. Vi o Senhor dos Espíritos reunir todos os povos da terra, desde reis até os mais humildes, e todos ficaram diante do Filho do Homem. Os registros celestiais, contendo cada ato da humanidade, foram abertos, e cada um foi julgado conforme suas obras. Observei como os reis e os poderosos tremiam de medo diante do Filho do Homem. Perceberam que nem sua riqueza, nem seu poder poderiam protegê-los. Procuraram refúgio, mas não encontraram onde se esconder de seu olhar. Os justos foram chamados à presença do trono, seus rostos brilhavam de alegria. Foram reconhecidos e honrados por sua fidelidade. O Filho do Homem os elevou e declarou: entrem, vocês que são abençoados por meu Pai, recebam o reino preparado para vocês desde a fundação do mundo. Vi os pecadores sendo expulsos e lançados em um reino de trevas eternas. Ali, o fogo nunca se apagava e o sofrimento era incessante. Os anjos me explicaram: este destino terrível aguarda aqueles que desafiaram o Altíssimo, que oprimiram os justos e seguiram caminhos de iniquidade. Vi como os anjos caídos e os astros rebeldes também foram lançados nesse abismo. Seus clamores por misericórdia ecoavam em vão, pois haviam rejeitado o Criador e corrompido sua obra. Depois, fui levado a um santuário maravilhoso onde os justos habitavam. Ali, vi árvores carregadas de frutos, riachos de águas cristalinas e uma luz eterna. Os anjos me disseram: este lugar foi preparado para os justos. Aqui viverão em paz na presença do Filho do Homem, sem nunca mais sofrer. Vi os justos entoando cânticos de louvor ao Senhor dos Espíritos, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor, que nos salvou e nos concedeu vida eterna. Os anjos me revelaram: o Filho do Homem não será apenas o juiz, mas também o guardião dos justos. Ele administrará justiça ao mundo e erradicará o mal para sempre. Desde o princípio, seu nome foi honrado diante do Altíssimo, e ele reinará soberano sobre toda a criação. Vi o Filho do Homem estender sua mão e renovar a terra. Tudo o que havia sido corrompido pela humanidade e pelos seres celestiais caídos foi restaurado, e a justiça floresceu novamente como uma árvore na primavera. Vi os justos vivendo em harmonia, sob o governo sábio e poderoso do Filho do Homem. Então, o soberano dos espíritos declarou: eis aqui meu Filho amado, o escolhido, que iluminará as nações e trará esperança aos justos. Ele governará com equidade e seu reinado será eterno. Todos os mistérios serão revelados, e todo joelho se dobrará em sua presença.
Com essas palavras, a visão da segunda parábola chegou ao fim. Testemunhei os destinos dos justos e dos ímpios, e compreendi que o Filho do Homem é o centro tanto da redenção quanto do juízo. Esse conhecimento me foi concedido para que as futuras gerações compreendam e vivam em justiça, pois o dia do acerto de contas se aproxima. Que os justos depositem sua fé no Senhor, pois Ele é seu refúgio e sua força. E que os ímpios busquem o perdão, pois o julgamento, através do Filho do Homem, será justo e verdadeiro. Capítulo 4. Terceira parábola. O reino de Deus, o restabelecimento da justiça e o fim dos ímpios. Eu, Enoque, recebi esta terceira parábola do Senhor dos Espíritos. Nela, contemplei o futuro reino de Deus, onde a justiça reinaria eternamente, e vi o destino final dos ímpios, banidos da existência. Eis o que percebi em minhas visões. Mais uma vez, observei o Filho do Homem entronizado em esplendor, cercado de luz e chamas. Os céus estavam repletos de anjos a seu serviço, e sua presença preenchia a criação com paz e justiça. Vi o Filho do Homem estender sua mão, e a terra foi renovada. Os justos resplandeciam em sua luz, e toda a corrupção foi erradicada. O mundo inteiro foi inundado de justiça, sem espaço para o mal. Observei o Filho do Homem julgar os reis e os poderosos que haviam oprimido os justos. Eles foram convocados diante de seu trono e os registros celestiais foram abertos. Cada ato que cometeram estava documentado, sem possibilidade de fuga. Eles se curvaram diante dele, não por reverência, mas por medo. Suplicaram por misericórdia. Mas o Filho do Homem declarou: vocês conheceram a verdade, mas escolheram a iniquidade. Agora suportarão o tormento que prepararam para si mesmos. Em seguida, foram expulsos e lançados no abismo eterno, onde as chamas nunca se apagam e não há descanso. Depois dessa visão, vi o Senhor dos Espíritos renovar a terra. As montanhas e vales eram verdes e férteis. Os rios corriam límpidos e as árvores estavam carregadas de frutos abundantes. Toda a destruição causada pelo pecado foi restaurada e a criação voltou ao seu estado original. Vi os justos herdando a terra, vivendo em paz, sem medo ou sofrimento. Seu brilho era como o sol e a glória do Senhor os envolvia. O Filho do Homem caminhava entre eles e sua presença trazia alegria a todo o mundo. Os anjos que me acompanhavam disseram: este é o futuro que o Altíssimo preparou para os justos. Neste lugar, a morte e o sofrimento desaparecerão, pois todos serão perfeitos diante do Senhor. Em outro lugar, testemunhei o julgamento dos vigilantes caídos, apresentados diante do Filho do Homem. Algemados e tomados pelo terror, enfrentaram seu destino inevitável, pois semearam corrupção e desafiaram o Altíssimo. O Filho do Homem pronunciou seu veredito: vocês foram criados para manter a justiça, mas escolheram a iniquidade. Agora estão expulsos da criação, privados para sempre da luz. Esses anjos caídos foram então lançados no abismo, onde permanecerão para sempre. Da mesma forma, seus descendentes, os espíritos dos Néfilim, receberam sua condenação eterna. Em seguida, contemplei o estabelecimento eterno do reino de Deus. Os justos viviam em perfeita união com o Altíssimo, enquanto o Filho do Homem governava com justiça e sabedoria. Sua glória preenchia o universo, e os anjos proclamavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Espíritos. Sua glória enche toda a criação e seu domínio é eterno. Todas as criaturas se prostraram diante do Filho do Homem, reconhecendo sua soberania. Os mistérios do cosmos foram revelados, eliminando toda a escuridão e maldade. Sob o governo do Altíssimo, a harmonia era completa. O Senhor dos Espíritos me disse: Enoque, estas revelações são feitas para que sejam conhecidas pelas gerações futuras.
Encoraja os justos a manterem a esperança, pois seu tempo de salvação se aproxima. Mas adverte os pecadores para que busquem redenção, pois o dia do juízo se aproxima, e ninguém escapará do meu julgamento. Eu renovarei minha criação, purificando tudo o que foi corrompido. Os justos brilharão como astros celestes, e sua felicidade será eterna, mas os ímpios desaparecerão, apagados para sempre da memória. Com essas palavras, a terceira parábola chegou ao fim. Vi a vitória da justiça sobre o mal e o estabelecimento eterno do reino de Deus. Estes relatos são registrados para as futuras gerações, para que saibam que o Altíssimo é justo e fiel. Que os justos se alegrem e depositem sua fé no Senhor, cujo reinado não tem fim, mas que os pecadores busquem o perdão, pois o julgamento do Filho do Homem será justo, e ninguém poderá se esconder de sua presença. Parte 3. O livro astronômico, ou o livro dos luminares. O livro dos luminares começa quando eu, Enoque, sou conduzido pelos anjos para conhecer os segredos celestiais. Esta parte revela os precisos movimentos do Sol, da Lua, das estrelas e dos ciclos anuais, todos ordenados pelo decreto do Altíssimo. Esses conhecimentos não apenas demonstram a exatidão celestial, mas também contrastam a obediência do cosmos com a rebeldia humana. Guiado pelo anjo Uriel, o guardião das luzes celestes, aprendi sobre os caminhos do Sol. Uriel me revelou: este grande luminar ilumina o mundo e governa o dia. A cada manhã, ele nasce pelo portal do Oriente e, ao entardecer, se põe no Ocidente, seguindo fielmente o mandamento do Altíssimo. Ele detalhou como o Sol atravessa 6 portais ao longo do ano. No auge do verão, passa pelos portais mais elevados. No rigor do inverno, pelos mais baixos, marcando um ciclo de 364 dias. O Sol cumpre sua jornada anual com absoluta precisão, cada estação determinada desde a criação pelo Senhor. Como Uriel explicou a Enoque, o percurso do Sol define as estações. Na primavera, o dia e a noite são equilibrados. No verão, os dias se alongam. No outono, o equilíbrio retorna. E no inverno, a escuridão prevalece. Cada estação foi estabelecida com exatidão para sustentar o propósito da criação. Uriel revelou que o Sol não apenas mede o tempo, mas também mantém a vida na Terra. Sem seu calor e luz, nada poderia existir, sendo um testemunho eterno da grandeza do Altíssimo. Continuando a jornada celestial, Uriel me guiou para explorar os movimentos da Lua. Ele explicou: diferente do Sol, a Lua segue um caminho distinto, completando seu ciclo em 29 ou 30 dias, conforme o mês. Sua luminosidade cresce e diminui conforme ordenado pelo Altíssimo. Observei a Lua brilhar intensamente até atingir sua plenitude no meio do mês. Depois, sua luz foi se apagando gradualmente até a escuridão, marcando o fim de sua fase. Uriel acrescentou: a Lua, embora não tenha luz própria e apenas reflita a do Sol, trabalha em conjunto com ele para iluminar a Terra, definindo o tempo e as estações. Além de marcar os meses, a Lua influencia as marés e os ciclos da vida na Terra. Dessa maneira, a Lua complementa o Sol, proporcionando luz noturna e mantendo o equilíbrio na ordem natural. No entanto, Uriel advertiu Enoque de que no futuro a humanidade distorceria os ritmos celestiais do Sol e da Lua, desviando-se do calendário divino estabelecido por Deus. Em seguida, Uriel me levou para observar as estrelas e explicou: cada estrela tem um nome e um propósito designado pelo Senhor dos Espíritos. Elas seguem seus caminhos determinados, nenhuma se desvia, exceto aquelas que desafiaram o Altíssimo e foram lançadas no abismo. Vi as constelações girando em suas órbitas, demarcando as estações e os anos. Uriel prosseguiu:
Essas estrelas refletem a grandeza do Altíssimo. Sua obediência serve como modelo para a humanidade. No entanto, os homens, em sua insensatez, desprezaram Deus e corromperam sua criação. Algumas dessas estrelas se rebelaram contra o Altíssimo, abandonando seus caminhos designados. Tais estrelas foram julgadas e banidas para o abismo, junto com os anjos caídos, onde permanecerão acorrentadas até o juízo final. Essa revolta entre as estrelas é um aviso severo sobre as consequências da desobediência. Uriel então me revelou como o ano é dividido em estações, marcadas pelos movimentos do Sol, da Lua e das estrelas. Ele explicou: o ano possui 364 dias, divididos em 4 estações distintas, cada uma com um período específico, ordenado pelo Altíssimo para que a humanidade viva em harmonia com a criação. Nas visões mostradas a Enoque, os corpos celestes não apenas cumprem funções práticas, mas também simbolizam a justiça divina. No dia do juízo, o Sol, a Lua e as estrelas testemunharão contra os transgressores, demonstrando sua obediência ao Altíssimo, em contraste com a rebeldia humana. Então, o Senhor dos Espíritos me disse: Enoque, registra essas revelações e transmite-as às futuras gerações. Que a humanidade aprenda com os corpos celestes a obedecer meus mandamentos, pois eles cumprem meus decretos sem hesitação. Embora os homens tenham se desviado do caminho, eu já previ que nos últimos dias muitos distorcerão o conhecimento do Sol, da Lua e das estrelas. Manipularão os tempos e as estações, afastando-se da verdade. Contudo, os justos permanecerão firmes, eles serão iluminados pela luz do Senhor e não cairão nos enganos dos ímpios. Assim se encerra o livro dos luminares, concedido a Enoque para iluminar as futuras gerações sobre a obediência da ordem cósmica e a importância da retidão. Os movimentos ordenados do Sol, da Lua e das estrelas permanecem como um testemunho eterno da majestade e do governo do Altíssimo, servindo como advertência àqueles que desafiam seus mandamentos. Bendito seja o Senhor dos Espíritos, que criou os céus e a terra com sabedoria e precisão. Que a humanidade aprenda com esses guias celestes e exalte seu nome para sempre. Parte 4. O livro astronômico ou livro dos luminares. Aqui, Enoque compartilha 2 visões profundas concedidas a ele. A primeira prediz um dilúvio catastrófico destinado a purificar a terra devido à corrupção humana. A segunda emprega símbolos de animais para traçar a história da humanidade, desde Adão até o juízo final. A primeira visão, o dilúvio. Enquanto descansava em casa, eu, Enoque, tive uma visão na qual os céus desabavam e caíam sobre a terra. Vi o mundo sendo tomado por águas que consumiam tudo em seu caminho. O espetáculo me encheu de temor e clamei ao Senhor dos Espíritos: Ó Senhor, o que foi que testemunhei? Toda a criação será destruída? O que acontecerá com os justos naquele dia? O Altíssimo então me tranquilizou. Enoque, esta visão representa o juízo que virá sobre a terra por causa do pecado da humanidade. Um grande dilúvio se levantará para purificar o mundo. Contudo, eu protegerei os justos. Avise sua família, pois dentre eles escolherei um homem para me servir. Ele construirá uma arca onde ele e seus companheiros encontrarão refúgio. Consolado por essas palavras, fiquei aliviado ao saber que os justos não seriam esquecidos no dia do julgamento iminente. A segunda revelação, as eras da humanidade. Enoque recebeu outra revelação, conhecida como a visão dos animais, onde lhe foi mostrado o curso da humanidade, de Adão até o juízo final. Nessa visão alegórica, os seres humanos eram representados por diferentes animais, e as nações por distintos grupos de criaturas. Os anjos também estavam presentes, ora guiando, ora julgando as ações dessas criaturas.
Enoque descreveu ter visto um touro branco surgir da terra. Esse touro simbolizava Adão, o primeiro homem. Depois dele, apareceu outro touro branco, representando seu filho Sete. Gerações de touros brancos seguiram, simbolizando os primeiros homens justos que obedeceram às leis divinas. Porém, Enoque observou que alguns desses touros começaram a se misturar com animais de outras espécies, dando origem a seres estranhos. Essa miscigenação representava a degradação moral e a disseminação do pecado pelo mundo. Os anjos assistiam a tudo com tristeza, vendo a humanidade se afastar do caminho da retidão. Então Enoque presenciou uma ordem divina, sendo dada a um anjo para construir uma arca, destinada a salvar os touros justos da destruição. Ele viu as águas cobrirem a terra, eliminando todos aqueles que estavam fora da arca. Após o dilúvio, um novo touro branco emergiu da arca, simbolizando Noé. Dele nasceram 3 bezerros, representando seus filhos, Sem, Cam e Jafé, os ancestrais das novas linhagens da humanidade. Enoque viu os homens tentarem construir uma grande torre para alcançar os céus, mas essa tentativa foi frustrada pelo Altíssimo, dispersando as criaturas por toda a terra. Este evento simbolizou a Torre de Babel e a dispersão dos povos. Ele observou mensageiros divinos enviados para pastorear os touros brancos, protegendo os justos e guiando-os pelo caminho da retidão. Enoque também viu o surgimento de um carneiro poderoso e glorioso, um líder virtuoso designado pelo divino para conduzir os que se desviaram. Esse carneiro uniria os justos e os levaria a uma terra sagrada, enquanto os perversos, representados como lobos e outros predadores, enfrentariam a destruição. Na parte final da visão, Enoque testemunhou o estabelecimento do reino divino na terra. As ovelhas brancas, símbolo dos virtuosos, viveram em harmonia, enquanto os lobos e outras criaturas malignas foram erradicados para sempre. Enoque contemplou a renovação da terra, um mundo purificado de toda maldade. A presença divina habitava entre a humanidade, preenchendo a criação com luz celestial. Os justos desfrutavam de felicidade eterna, enquanto as memórias dos ímpios desapareciam no esquecimento. Enoque registrou essas revelações para garantir que as futuras gerações compreendessem a justiça e a verdade do supremo julgamento. Essas revelações foram concedidas a Enoque tanto como advertência aos perversos, quanto como encorajamento aos justos. O supremo governante julgará toda a criação. Os virtuosos serão reconhecidos e os ímpios enfrentarão a destruição. Que a humanidade ouça essa mensagem e busque uma vida de retidão, pois o dia do julgamento se aproxima rapidamente. Assim, terminam as visões de Enoque sobre o dilúvio e as eras da humanidade, que iluminam o julgamento divino, a libertação e a certeza de um reino eterno de justiça. Parte 5. As admoestações e promessas de Enoque. Eu, Enoque, escrevo estas palavras tanto como advertência aos pecadores, quanto como encorajamento aos justos. Essas revelações foram concedidas a mim pelo Senhor dos Espíritos, que revelou o destino de todos os povos, tanto dos virtuosos quanto dos perversos. Meus descendentes, ouçam meu conselho e guardem estas palavras em seus corações, pois elas são verdadeiras e eternas. Aos meus filhos e às gerações futuras, vivam com virtude e preservem a verdade. Evitem os caminhos dos pecadores e não se desviem dos decretos do Altíssimo. Saibam que o Senhor dos Espíritos vê tudo e nada lhe permanece oculto. As gerações do futuro estejam atentos, pois tempos difíceis virão, mas também virá o julgamento do Altíssimo. Nesses dias, os pecadores poderão acreditar que escaparão do castigo, mas o Senhor dos Espíritos se lembrará de suas ações.
Ele verá a injustiça cometida contra os justos, o sangue inocente derramado e a corrupção da terra. Os pecadores serão lançados em um reino de trevas eternas. Ali não encontrarão alívio nem descanso, e sua existência será apagada da memória. Por outro lado, os justos habitarão em paz, protegidos pelo Altíssimo nos dias de tribulação. Sobre o destino dos pecadores, vi como prosperavam nesta vida, acumulando riquezas e poder. Pensavam que sua posição os protegeria, mas testemunhei suas posses sendo tomadas. Vi sua ruína chegando, sem que ninguém os ajudasse. Observei enquanto eram conduzidos ao abismo, onde as chamas ardiam eternamente e o sofrimento jamais cessava. Eles clamaram por misericórdia, mas não foram ouvidos, pois desafiaram o Senhor dos Espíritos e corromperam sua criação. Saibam com certeza que o Senhor se lembrará dos feitos dos ímpios. Ele julgará a todos conforme suas obras, e não haverá desculpa para aqueles que escolheram o caminho da maldade. A bênção dos justos. Contemplei também o destino dos justos, e meu espírito se encheu de júbilo. Vi-os sendo conduzidos pelos anjos a um reino de serenidade e esplendor, onde não havia dor nem tristeza, apenas alegria infinita na presença divina. Os justos brilhavam como estrelas, irradiando luz ao seu redor. Vi o Senhor dos Espíritos caminhando entre eles, e sua majestade os preenchia de felicidade. Eles eram os herdeiros da terra restaurada, um lugar livre da morte e da corrupção. Compartilho isso com vocês, meus filhos, para que permaneçam firmes nos tempos difíceis. Embora os ímpios prosperem por um breve momento, sua fortuna é passageira, mas a vossa recompensa no reino divino é certa. As eras de Enoque. O Senhor dos Espíritos concedeu-me uma visão da história humana dividida em 10 eras. Eis o que presenciei. Na primeira era, vi a criação dos céus e da terra e o surgimento de Adão, o primeiro homem. Na segunda era, observei a multiplicação do pecado entre a humanidade e a chegada do dilúvio que purificou a terra. Na terceira era, contemplei Abraão e seus descendentes, escolhidos pelo Divino para serem um povo consagrado. Na quarta era, testemunhei o Senhor concedendo suas leis a Moisés, orientando a humanidade para a retidão. A quinta era revelou os reis e profetas, designados para guiar Israel. Na sexta era, vi a decadência do povo escolhido e sua dispersão entre as nações. A sétima era trouxe o Messias, o Redentor, que trouxe salvação aos justos e quebrou as correntes do pecado. Na oitava era, a justiça floresceu na terra, e os justos tomaram posse de sua herança no reino divino. A nona era mostrou a condenação dos ímpios e a destruição de toda a maldade. Na 10ª e última era, vi um novo céu e uma nova terra, onde os justos habitavam em paz eterna, e o Senhor dos Espíritos reinava sobre toda a criação. Essas eras testemunham a justiça do Divino e seus desígnios para a humanidade. Certamente tudo o que foi prometido se cumprirá, a alegria dos justos e o desespero dos ímpios. Em minhas visões, ouvi os justos exaltando o Divino, proclamando: Bendito seja o Senhor dos Espíritos, que nos concedeu a vida eterna e nos libertou da maldade. Seus juízos são justos, e sua misericórdia é eterna. Mas também ouvi os lamentos dos ímpios que clamavam: Por que ignoramos os avisos? Por que seguimos nossos próprios desejos? Agora habitamos nas trevas e a esperança nos abandonou. Meus irmãos, escrevo estas palavras para que vocês e as gerações futuras reconheçam a justiça e a verdade do Senhor dos Espíritos. Sigam seus caminhos e encontrarão paz no reino eterno. Mas, se desviarem de seus mandamentos, vosso destino será o abismo. Saibam que o julgamento do Divino está próximo. Os justos brilharão como estrelas, enquanto os ímpios serão apagados da memória. Que estas palavras sirvam tanto de advertência quanto de conforto.
pois o Senhor dos Espíritos reina sobre toda a criação, e seu reino é eterno. Parte 6. Os últimos capítulos. As revelações finais de Enoque e sua partida. Eu, Enoque, vi meu filho Matusalém se aproximar, profundamente perturbado, e ele me disse: Pai, nasceu um filho ao meu filho Lameque, mas esta criança não se assemelha a nenhuma outra. Sua pele é branca como a neve e vermelha como uma pétala de rosa. Seus cabelos são brancos como a lã, e seus olhos brilham como a luz do sol. Quando ele abre os olhos, toda a casa se ilumina como se fosse dia. Pai, esta criança parece mais que humana, parece nascida dos anjos do céu. O que isso significa? O que devemos fazer? Ao ouvir isso, meu coração foi tomado por assombro, pois compreendi que o nascimento desta criança anunciava eventos grandiosos. Então, busquei orientação em oração ao Senhor dos Espíritos, pedindo clareza sobre este mistério. O Senhor revelou-me: este menino chamado Noé será o justo que livrará a humanidade da destruição iminente. Decidi purificar a terra com um grande dilúvio para erradicar sua corrupção, mas por meio de Noé e sua descendência, a terra será renovada. Ele e os justos serão poupados, enquanto os ímpios perecerão. Com esse conhecimento divino, retornei a Matusalém e declarei: este menino é extraordinário, pois o Senhor dos Espíritos o escolheu para uma missão grandiosa. Protejam-no com zelo, pois ele será o libertador das futuras gerações. Em minhas visões finais, contemplei o destino dos pecadores, e meu coração se encheu de pesar. Vi os ímpios sendo lançados em um reino de trevas eternas, onde as chamas ardiam incessantemente. Não havia alívio ou descanso, apenas lamento e angústia. Eles clamavam: por que ignoramos as advertências? Por que seguimos nossos desejos e desafiamos o Altíssimo? Então o Senhor dos Espíritos me ordenou: Enoque, registre essas revelações como um aviso para as gerações futuras. Que fique claro que não há refúgio para os rebeldes. Nem sua riqueza nem seu poder os protegerão do meu decreto. Serão apagados da existência e sua lembrança será esquecida. Este encargo solene transmito às futuras gerações, ressaltando as graves consequências da rebelião e o julgamento inalterável do Senhor dos Espíritos. Também testemunhei o julgamento dos anjos caídos e de sua descendência, os nefilins, que foram condenados ao abismo. Eles foram acorrentados e lançados nas chamas eternas, onde permanecerão para sempre. Esse será o destino de todos os que desafiam o Senhor dos Espíritos. Que este relato sirva de lembrete para que todos sigam a justiça e evitem o caminho dos ímpios. Em contraste absoluto, fui agraciado com uma visão do destino dos justos, e meu coração se encheu de alegria. Vi-os sendo conduzidos a um reino de luz e serenidade, onde habitavam na presença divina. Nesse lugar não havia dor nem tristeza, apenas alegria infinita. Os justos brilhavam como corpos celestes, iluminando toda a criação. O Altíssimo movia-se entre eles, e sua glória preenchia aquele lugar sagrado. Eles receberam sua recompensa eterna e viveram em perfeita união com Deus. Então o Senhor me falou: Enoque, escreve estas bênçãos para os justos, para que compreendam que sua fidelidade não é em vão. Embora suportem provações nesta vida, sua recompensa no reino eterno será imensa. Eu sou seu refúgio e sua fortaleza. Eu jamais os abandonarei. Após essas revelações, senti que minha jornada terrena chegava ao fim. Reuni meus descendentes e lhes transmiti estas palavras divinas. Meus filhos, valorizem estes ensinamentos que o Senhor dos Espíritos me concedeu. Guardem-nos em seus corações e transmitam-nos às futuras gerações. Vivam na verdade e na justiça. Afastem-se dos caminhos dos ímpios e encontrarão paz no reino do Altíssimo.
Então o Senhor dos Espíritos me chamou e os anjos me conduziram aos céus. À medida que eu ascendia, a terra diminuía abaixo de mim e fui levado à morada eterna do Altíssimo. Lá, juntei-me à Assembleia dos Justos e minha alma encontrou paz. Estes são os ensinamentos de Enoque, escritos para a posteridade, que toda a humanidade reconheça que o Senhor dos Espíritos é justo e verdadeiro. Seus decretos são eternos, e ninguém pode escapar de seu julgamento. Sigam seus caminhos e garantirão a vida eterna. Porém, se o desafiarem, vosso destino será o abismo. Conclusão do livro de Enoque. Aqui termina a narrativa do virtuoso Enoque, que ascendeu aos céus para contemplar os mistérios do Todo-Poderoso. Suas palavras servem como testemunho para toda a humanidade, advertindo os pecadores e trazendo esperança aos justos. Que todos ouçam e sigam estes ensinamentos, pois o julgamento do Senhor dos Espíritos é justo e infalível. O livro de Enoque é classificado como um texto apócrifo, o que significa que não está incluído nos cânones sagrados de muitas tradições religiosas, como a Bíblia cristã. O termo apócrifo tem origem no grego e sugere algo oculto ou reservado. Essa designação não implica que seu conteúdo seja enganoso ou sem valor, mas indica que sua autenticidade e status como escritura sagrada foram contestados ao longo do tempo. Apesar disso, o livro de Enoque teve um impacto profundo na literatura religiosa, ampliando a compreensão sobre temas como os anjos caídos, o julgamento final e o destino dos justos e dos ímpios. Permanece um texto fascinante e enigmático, oferecendo uma visão singular das reflexões espirituais e teológicas de sua época. Agradecemos por nos acompanhar nesta fascinante jornada pelo livro de Enoque. Se achou este conteúdo interessante, não se esqueça de comentar e compartilhá-lo com outras pessoas que possam apreciá-lo. Inscreva-se em nosso canal para mais conteúdos como este e ative o sino de notificações para ficar atualizado. Agora, há 2 vídeos disponíveis em sua tela. Clique em qualquer um deles para continuar sua descoberta conosco. Que Deus o abençoe. Amém.